Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Aqui é o pastor Davi Oliveira em mais um Café com Propósito. Seja muito bem-vindo então ao nosso canal aqui no YouTube. Estamos aqui de segunda a sexta-feira trazendo uma palavra para o seu coração, uma palavra de ânimo, de renovo, uma palavra de esperança para a sua vida. Para quem não me conhece, está entrando aí agora no YouTube, eu sou o pastor Davi Oliveira, sou aqui de Goiânia, Goiás. Sou pastor dirigente aqui na Igreja Assembleia de Deus de Campinas, Ministério Madureira, aqui no Balneário 2. Tenho 59 anos, sou casado com a Rosimeire, tenho 2 filhos abençoados, sou aposentado também como bancário, trabalhei 36 anos como bancário, inclusive na Caixa Econômica Federal, fui gerente durante 16 anos, fui professor universitário também de economia, isso em 3 faculdades aqui em Goiânia, consultor financeiro, consultor de projetos, ajudando aí várias empresas. E hoje continuo aqui como pastor e como consultor ainda financeiro, consultor de negócios, consultor também de desenvolvimento pessoal. E estamos trazendo aqui várias séries aqui no YouTube para ajudar pessoas. Que bom! Então você que está entrando aí agora, inscreve no nosso canal, porque quando você se inscreve no nosso canal, você vira aluno aqui do Café com Propósito e vai receber aí de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, essas aulas gratuitas, tudo dentro da sabedoria milenar, que é a palavra de Deus. Então, você acione o sininho aqui, para você ser lembrado e notificado de todas as palavras e essas mensagens que nós estamos trazendo aqui, para você ser abençoado. Curta, comente, dá um joinha, porque quando você faz isso, o YouTube entende que a mensagem é relevante e ela aciona para mais pessoas. Então é isso. Nós começamos aqui então, ontem, segunda-feira, uma série maravilhosa, que é Viva o Hoje. Pegue caneta e papel, se você ainda não fez isso, ou vai no seu celular lá em notas, para você colocar o nome dessa série. Essa série que vai até sexta-feira, são 5 aulas, eu tenho certeza que vai ter algo importante para você, para te ajudar aí, dar uma direção ou mudar alguma coisa em sua vida, que é Viva Hoje. Ontem nós falamos aqui sobre a espada do Espírito. Você não assistiu essa aula, vai aqui na playlist, na série Vivo Hoje, e assista a aula de ontem para você entender a começar a viver uma vida em plenitude, uma vida abençoada, sobre a questão da espada do Espírito. E hoje nós vamos falar aqui, no segundo tema dessa semana, dentro dessa série Viva Hoje, eu quero falar com você aqui sobre a questão de aprendendo a ouvir. Anote aí, aprendendo a ouvir. E eu quero então, dentro de aprendendo a ouvir, porque para você viver o hoje, você precisa aprender a ouvir. Porque nós temos muitas vezes o costume de falar muito e às vezes ouvir pouco. E eu quero te ensinar aqui hoje uma estratégia maravilhosa nessa aula de hoje, como você pode mudar a sua vida, saber viver melhor, ouvindo mais e talvez falando menos. Vamos ver aqui então, lá em Romanos, capítulo 8, anote aí, Romanos capítulo 8, versículo 14, fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, nós falamos aqui ontem sobre a espada do Espírito, que é a espada do Espírito Santo, que vai te ajudar. E hoje nós vamos falar aqui sobre aprender a ouvir. Então, aprender a ouvir é você ser guiado, é você ouvir a voz de Deus e ser guiado pelo Espírito. Então, o que eu quero dizer para você aqui, aprendendo a ouvir, Posso lhe dar uma dica para você aprender a ouvir a voz de Deus mais claramente? Então, nós vamos falar aqui algumas coisas para você aprender a ouvir a voz de Deus claramente. Então, pense nisso.
Pense nisso que eu vou te dizer agora. Presta atenção. Você já esteve numa multidão? Quando está num lugar assim, tem muita gente, às vezes até na igreja, eu não sei, em algum lugar, num lugar barulhento, e ouviu a voz de alguém que você ama gritando o seu nome? Ah, pastor, não sei. Apesar de todo o barulho, você reconheceu aquela voz familiar, porque era de alguém que você ama. Às vezes é um filho seu, talvez um parente seu, né? Falando, ô fulano, e você ouve, porque você ama aquela pessoa, e como você ama aquela pessoa, você tem mais intimidade com ela e você conhece a voz dela há muito tempo, claramente. Então, eu quero falar para você o seguinte, Deus raramente, né, fala com estranhos que não tem nenhum tempo para Ele. E até mesmo se falasse, provavelmente não reconheceriam a sua voz. Ele ama falar com as pessoas que o amam e desejam viver as suas vidas em sua presença. Deus quer isso, Ele quer intimidade, Ele quer relacionamento. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz e principalmente a voz de Deus. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, fala que nos diz que Ele se aproxima dos que, com um ato da sua vontade, se aproximam dEle. Então, quando você se aproxima de Deus, Deus aproxima mais de você. Ele é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Então, mas Ele é um Deus amoroso e Ele é um Deus que Ele quer ver a sua iniciativa. Deus não força. Deus, Ele não é um Deus que força, mas é um Deus que ama e quer o melhor para mim e para você. Então, quando você se aproxima mais de Deus, você vai começar a aprender então a ouvir a voz de Deus. À medida que passamos mais tempo a sós com Ele, vamos criando mais intimidade, buscando a sua face, através de quê? Da oração e da adoração. São duas coisas importantes, oração e adoração. Quando você começa a adorar e orar e adorar a Deus, Ele vai ouvir do céu. Então fica cada vez mais fácil ouvirmos e imediatamente, reconhecermos a sua voz em nossos corações. Então, querido, à medida que você buscar a sua face, a face de Deus, você encontrará a sua voz, porque a sua voz sai da sua face. Então, quando você tem mais intimidade, você conhece mais a Deus, Ele, exatamente como acontece com a nossa voz, ver na face e ouvir na voz de Deus. No reino de Deus, a mordomia é a chave do crescimento. O que é isso, pastor Davi, a mordomia? O que é um mordomo? Mordomo é aquele que cuida, que faz o que o patrão manda. Então, Deus, Ele te usa como mordomo, e para a gente viver o hoje, nós precisamos colocar na nossa vida essa questão de ser mordomos, porque tudo é de Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Criador das nossas vidas. Então, tudo que nós temos ou conseguimos é de Deus, e Ele te dá o direito, de ser mordomo, de cuidar. Às vezes você pensa, eu tenho um carro, eu comprei. Meu irmão, minha irmã, Deus te deu o privilégio, o direito de ter esse carro. Ele tira a hora que Ele quiser. Deus é o Deus que abre porta e fecha porta. O seu carro, a sua casa, tudo foi Deus que te deu. Ele te deu o direito de você estar cuidando. Assim sendo, à medida que você se deixa ser direcionado pela voz de Deus, prestando atenção, prestando atenção aos mansos e suaves estímulos do Espírito Santo. Então, ontem nós começamos aqui a falar sobre isso, sobre esse relacionamento com o Espírito Santo, sobre você ter a espada do Espírito nas mãos, que é a palavra de Deus, e agora hoje aprendendo a ouvir. Então, uma das grandes estratégias é aprender a ouvir, porque quem ouve mais é mais inteligente, porque você ouve mais, você aprende mais. Agora, quem fala demais, às vezes fala besteira, às vezes fala coisa que não deve, aprenda a ouvir mais e talvez falar menos. Então, prestando atenção aos mansos e suaves estímulos do Espírito Santo, obedecendo a Ele, expressando um genuíno,
um genuíno interesse no que ele diz. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus e também ter interesse, né? Você descobrirá que a voz de Deus ficará cada vez, né? Cada vez mais clara. E os seus ouvidos ficarão mais finados, né? Sabe o que é aquela coisa fina, né? Afinados, finamente, né? Sintonizados para ouvirem. Então, queridos, todos nós podemos ouvir a voz de Deus se aprendermos a ouvir. Lá como Romanos 8,14 diz, todos que são direcionados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. E partindo aqui para um segundo momento, para a gente concluir essa palavra, eu quero falar também para você uma coisa muito importante, que quando você cria mais relacionamento com Deus, mais relacionamento com Ele, que você aprende a ouvir a Deus, que você então passa a viver o hoje com mais amor, com mais alegria, com mais sabedoria, existe a promoção de Deus em sua vida. O que é isso, pastor Davi? E eu quero ler aqui um texto que fala assim, em Lucas 14:11, anote esse também, esse segundo momento aqui para a gente falar aqui, sem entender sobre vivo hoje. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Leve isso para a sua vida. Leve isso para a sua vida. Sabe por quê? Sempre que falamos de progredir na vida ou sermos promovidos, temos a tendência de acharmos que é um movimento para cima. De subir a escada do sucesso, de romper o teto, de chegar ao topo do monte, de subir de nível, de nos elevar a um patamar muito alto e assim por diante. Então, para cima, é nessa direção que todos querem ir, não é verdade? Todos querem ir para cima, todos querem crescer. E quem não quer? Né? O caminho para cima parece ser o caminho para a fama, fortuna, honra e glória, mas não é interessante notar que muitas das substâncias mais preciosas da terra, como por exemplo o petróleo, somente são encontradas quando cavamos um buraco bem grande na terra? Não é verdade? A pessoa que estivesse disposta a ir bem fundo poderia ficar muito rica. Então, querido, no reino de Deus, o caminho para a promoção segue essa mesma linha de pensamento. Jesus disse então lá em Lucas 4:11, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, primeira coisa, no aprender, né? Para viver hoje, aprender a ouvir. E quem ouve mais e fala menos, muitas vezes são pessoas que se humilham, que são mais humildes. E aqui Deus fala que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ele fala assim que o caminho descendente, né, da humildade é o único caminho para a promoção de Deus. Ser mais humilde. Ah, pastor, mas dentro de mim eu sou muito, como diz lá no temperamento, eu sou sanguíneo. Então, mas mesmo assim, querido, ore a Deus para Deus mudar o seu temperamento. Nós temos uma série aqui, lá na playlist, que eu falo sobre os tipos de temperamentos. Vai lá e assista essa série. São 5 aulas maravilhosas, porque de repente você precisa tratar, mudar ou adequar o seu temperamento, né? O mundo nos ensina que se quisermos progredir, precisamos lutar. É verdade. Pelos nossos direitos e provar que realmente somos. Amém? Mas lá no Salmo 75, anote aí também, Salmo 75, versículos 6 e 7, nos diz que a promoção não vem do Oriente nem do Ocidente. Em outras palavras, isso significa que a promoção não vem no plano horizontal, né? Não vem de outras pessoas, presta atenção. Na passagem também diz que a promoção não vem do sul, ou seja, não vem de baixo. Então vamos lá. Se sabemos que a promoção não vem do Oriente, nem do Ocidente ou do Sul, então sabemos pelo processo de eliminação de onde ela vem. Ou seja, ela vem do Norte. Olhe para cima. Olhe para cima. Deus é a fonte da nossa promoção.
Coloque isso na sua vida hoje. Você que está ouvindo essa palavra ou vai ouvir essa palavra, preste atenção. Eu desejo de todo o coração, como pastor, como ministro do Evangelho, como consultor de pessoas, como consultor de desenvolvimento de pessoas, que você possa saber viver hoje. E é isso que diz explicitamente o próximo versículo dessa passagem. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Se quisermos ser promovidos, seria muito inteligente da nossa parte ouvirmos o conselho daquele que dá as promoções. E quem é, pastor? É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus, né? O nosso Pai Celestial. É aquele que nos ama, aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou a minha e a sua vida, aquele que é onisciente, onipotente e onipresente, aquele que tem o controle de todas as coisas nas mãos, aquele que te ajuda, né? Aquele que dá direção para você. E você, a partir dessa série, eu quero então colocar em sua vida, que você possa pegar a sua vida e colocar mais na mão de Deus, ouvindo mais a Deus. E você precisa aprender então a ouvir a voz de Deus. Pastor, e como eu aprendo a ouvir a voz de Deus? Então aqui nós vamos falar até sexta-feira mais estratégias sobre isso. Primeiro, nós já falamos aqui ontem sobre oração. Você precisa orar, né? Você precisa estar mais na presença de Deus, ter intimidade com o Senhor. Amém? Então, que Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos aqui em mais uma aula, tá bom? Não desista, né? Continue assistindo essa série. Eu tenho certeza que tem muita coisa que Deus vai falar com você. E ouvir a voz de Deus é isso, é você ler a Bíblia, é você aproveitar as oportunidades, é você assistindo série que fala sobre assuntos dentro da sabedoria milenar, que tudo que nós falamos aqui, eu citei aqui umas quatro passagens dentro da Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada, ela é a grande biblioteca mundial que fala sobre vários assuntos, onde Deus fala com as pessoas em diversos assuntos e segmentos, tá bom? Que Deus te abençoe. Então, continue firme, ouvindo essas aulas para você aprender e para que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Eu te peço mais uma vez, inscreva-se no nosso canal. Você que entrou aí agora e está assistindo essa palavra, inscreva no nosso canal para que você possa ser nosso aluno e receber todas essas mensagens aí de segunda a sexta-feira. Acione o sininho aqui para você ser lembrado e notificado dessas palavras. E também curta, dá um joinha, curta, comente, porque quando você faz isso, o YouTube entende que a mensagem é relevante. E assista a mensagem até o final, porque quando você assiste até o final também, o YouTube entende que a mensagem também é relevante e aciona o algoritmo para mais pessoas. E me ajude também aí, divulgue essa mensagem pelo menos para 7 pessoas do seu convívio. Eu tenho certeza que tem pelo menos 7 pessoas aí precisando ouvir uma palavra como essa, aprender a viver mais o hoje, tá bom? Então é isso, eu te espero aqui amanhã em mais uma aula. Fica com Deus, paz e prosperidade.